Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Giro da Diversidade, um ciclo de debates promovido pela Faculdade Sensupeg, onde nós iremos trazer várias reflexões sobre sexologia, gênero, debate da diversidade cultural e também da diversidade religiosa. O debate de hoje tem como tema a diversidade cultural e a importância dos movimentos culturais para a formação da sociedade. Sou o Adelir, faço parte da Faculdade Sensupeg e, nesse momento, estarei atuando, como mediador das discussões. Para esse debate, nós convidamos o professor Gessé Cruz, doutorando em Educação, mestre em Educação com a linha de pesquisa de Linguagens, Arte e Educação, como foco no estudo do corpo negro na dança. Faz parte do grupo de pesquisa Arte e Estética na Educação, cuja pesquisa é baseada nas artes a partir da epistemologia artográfica. Idealizador do Congresso Brasileiro de Dança Educacional, coordenador de pós-graduação nos cursos de artes cênicas e dança educacional, do Grupo Sensupeg. Atualmente é coreógrafo de comissões de frente de escolas de sambas nas cidades de Florianópolis, Joinville e São Francisco do Sul, todas em Santa Catarina, e professor coreógrafo convidado da Escola do Teatro Bolshoi do Brasil. Dentro da tecnicidade da dança, também pesquisa o corpo a partir das manifestações populares brasileiras hibridadas nas ações contemporâneas e o estudo do corpo. Também conosco está Cristóvão Petri, mestre em teatro, pesquisador na área de história sobre teatro e censura, tem ampla experiência no desenvolvimento de projetos sociais e culturais. É ator e diretor de diversos espetáculos. Organizou o livro Os Palhaços, texto teatral censurado em 1968, de Mira Sideretti. Publicou também o livro Teatro em Comunidades Periféricas, uma trajetória desenvolvida no bairro Itinga. Foi professor de teatro, atualmente é conselheiro tutelar na cidade de Joinville. Então, para a gente iniciar um pouco esse debate, conhecê-los, passo agora a palavra aí para o professor Gessé, para que ele se apresente. Lógico, já fizemos aí uma leitura do seu histórico, mas que ele contextualize um pouco essas suas práticas na área da cultura. Por favor, professor Gessé, fique à vontade. Olá a todos, a todas e a todes. Primeiro eu quero agradecer e parabenizar a iniciativa da Faculdade Sensupeg, por promover essas ações, essas variadas ações, e nós aqui hoje nessa discussão sobre diversidade cultural. Que é importante neste momento sempre dialogarmos essas relações, Bem, a minha perspectiva dentro dessas relações de vida, perpassa e vai se conectando com toda essa minha história, até chegar hoje aqui em 2020. Então, a diversidade cultural, ela está entrecelada, assim, nas minhas ações, da onde eu vim, para onde eu estou pretendendo ir, e os caminhos que vão me apontando, Então, hoje eu trabalho e desenvolvo com pesquisa do corpo, na dança e na cênica, em geral, eu não faço mais muito essa divisão de dança e teatro, trabalho com essa construção do corpo, essa pesquisa do corpo, principalmente nas relações das culturalidades, Então, com os povos pretos e pretas, negros e negras, e com os povos originários, compreendendo essas diferenças, esses códigos que estão colocados nesses corpos e que, infelizmente, foram invisibilizados para nós dentro das nossas histórias, Então, eu estou aqui hoje, neste momento, aí para discutir com vocês, para a gente fazer várias pontes, E eu começo finalizando a minha fala desse primeiro momento, que nós aqui estamos para criar pontes, para que pessoas possam ser conectadas umas às outras, E para que possamos caminhar sobre essas pontes interligadas essas outras culturas. Muito obrigado, professor Gessé. Cristóvão, por favor, da mesma forma, se apresente, contextualize um pouco a sua ação na cultura e principalmente na cultura periférica, nas artes periféricas. Vamos lá. Então, olá, obrigado, Adelir, obrigado, Sensupeg, por oportunizar que a gente faça esse debate junto com o Gessé, que é uma pessoa que eu conheço há algum tempo, que conhece o nosso trabalho também que a gente desenvolve lá no bairro Itinga. Então, eu sou uma pessoa aqui da cidade de Joinville, que moro no bairro Itinga, e há quase 30 anos a gente vem desenvolvendo um trabalho de cultura lá, por acreditar que o artista precisa ir, tem que estar onde o povo está, como diz aquela música do Milton Nascimento,
isso na década de 90, quando eu comecei a fazer teatro no Itinga, a gente percebia das dificuldades que as comunidades da periferia tinham, né, de acessar os espaços de cultura na cidade, que infelizmente ainda se localizam nos espaços centrais. Aqui Joinville não é diferente, né? Então a gente tem os espaços centrais de cultura, e nos bairros a gente via a dificuldade que as pessoas tinham de acessar esses espaços. Primeiro, por uma questão financeira, muitas vezes os espetáculos de teatro, dança, né, música eram pagos. Segundo, por uma questão da distância, então você tinha que pagar, né, o transporte público, que não é barato, se vai uma família toda também tem que levar, ou se vai de carro também é difícil. Então a gente começou a desenvolver um projeto no bairro Itinga, pensando nessa ideia. Por que a gente não traz o artista até o bairro para ele poder mostrar o seu trabalho e conversar com essa comunidade? Aí surgiu um projeto chamado Cestas Alternativas, lá no Itinga, que era um projeto muito, muito bacana, e esse projeto previa apresentações culturais mensais de teatro, dança, música, cinema, artes plásticas, literatura, e começou a fazer esse engajamento, né, com a comunidade. Então, eu participava de um grupo de teatro, na época era o Grupo Cultural Itinerante, e a gente se uniu a uma associação de moradores, que é a Associação dos Moradores Amigos do Bairro Itinga, para criar esse projeto, e desde então, do ano 2000, né, então aí vai fazer 20 anos, que a associação vem sendo um ponto, né, importante de cultura na cidade de Joinville, no estado de Santa Catarina, no Brasil, promovendo diversas ações de ação e de fruição. Pensando muito, Gessé e Adalir, nessa ideia do periférico, né, que às vezes a gente gosta também de falar que a arte parece, né, ela só está no outro, ela está lá no centro, os artistas do centro. Não, na comunidade, na periferia, tem muita arte, tem muita artista, tem muitas pessoas fazendo cultura, então valorizando isso. E o grupo de teatro que eu participo, que é o Abismo Teatro de Grupo, vem pesquisando um pouco esse trabalho, né? Um teatro comunitário, um teatro político, um teatro colaborativo, que eu acho que é muito o que o Gessé falou, essa ideia de a gente também colocar teatro, dança, performance, né? Tá tudo meio misturado hoje, que é bacana, né? E que propõe uma reflexão. Muito obrigado, Cristóvão. Obrigadão mesmo. Então, assim, é interessante sempre dar uma contextualizada do ponto de vista epistemológico também, né? E da onde vem essa situação da cultura, onde vem as artes, né? Cultura é um termo bastante explorado pela antropologia, ciência que surgiu na mesma época que a sociologia, e visa analisar as sociedades humanas a partir de sua produção cultural, indo das mais elementares formas de organização social até as mais complexas. O sentido da cultura é extremamente amplo. O que nos interessa aqui é saber que a cultura corresponde a um conjunto de hábitos, crenças e conhecimentos de um povo ou de um determinado grupo artístico, seja ele literário, dramaturgo, musical, derivado das artes plásticas e assim por diante, que cultiva, de algum modo, um padrão estético semelhante. No senso comum, a cultura adquire diversos significados, grandes conhecimentos de determinados assuntos, arte, ciência, fulano de tal tem cultura, fulano de tal não tem cultura, e aos olhos da sociologia, a cultura é tudo aquilo que resulta na criação humana. São ideias, artefatos, costumes, leis, crenças, morais, conhecimentos, tudo isso adquirido a partir do convívio social, seja a sociedade simples ou uma sociedade complexa. Todas possuem sua forma de se expressar, pensar, agir e sentir. Portanto, todas têm sua própria cultura e seu modo de vida. Não existe cultura superior ou inferior, melhor ou pior, mas sim culturas diferentes. O Brasil, a cultura, né, assim como a educação, ela é um instrumento de formação do cidadão. Serve para desenvolver o senso crítico, possibilitar reflexões. Por esse motivo, esses direitos são assegurados e resguardados na Constituição Federal, no artigo 215. E aí eu gostaria de começar a conversa com nossos dois colegas, discutindo o seguinte: o Brasil é rico e plural quando falamos em manifestações culturais. Como vocês avaliam a diversidade e o respeito de cada uma delas aqui no nosso país? Bem,
Vou começando, vou puxar isso é a nossa conversa. Eu acho, Delir, primeiro, eu acho que essa sua fala é muito bem contextualizada, porém, o que eu vou começar a instigar a nossa conversa é que, assim, eu e Cristóvão somos das artes, né? Então, a gente tem o olhar da antropologia, da sociologia para a cultura, e o olhar da arte para a cultura. Qual é esse olhar da arte para a cultura? Né? Antigamente não, e hoje continua se perpetuando isso, então a antropologia olhava as manifestações culturais. E a antropologia sempre olhou muito de longe, né? Aquela dança, aquele povo, aquele está distante. Ele esquece que essa distância tem outras inúmeras provocações para a gente compreender os códigos de todas as manifestações culturais. E é o que a arte vai nos proporcionar a pensar e a refletir sobre, né? Então, hoje, nós das artes, do teatro, da dança, da música, enfim, hoje nós falamos sobre a nossa própria arte. Então, hoje eu sou um artógrafo, né? Que é artista, professor e pesquisador. Então, eu falo da arte a partir do meu próprio corpo, né? Antigamente, não, eu falava da arte do outro ou definia a cultura do outro, né? E nós vamos começar a compreender a diferença do que é cultura e do que é arte, né? E quando tu coloca aí já nesse início, nos provocando a pensar que há sociedades complexas e menos complexas, a primeira pergunta é: quem definiu o que é complexo e o que não é complexo? Né? E o que é cultura boa e o que não é cultura boa, né? Sabemos aqui, dentro das lógicas da diversidade cultural, que todos os códigos, eles são tão importantes para todas as culturas, né? Que todos os códigos, eles permeiam, primeiro, para a sobrevivência de uma cultura. Então, aí vai da língua, né, das manifestações corporais e tudo mais, e desses segmentos artísticos que vão surgindo para dar significado a esses códigos culturais dessa perspectiva, né? E daí, quando a gente vem para o Brasil, que é o meu estado quilombola, é o meu estado tribalístico de pensar o corpo na diversidade, é lógico, o país é riquíssimo. Olha aqui, nós somos três homens aqui nessa tela, distintos, diversas formas, pelo fenótipo, pelas linhas de estudos, pelas trajetórias, mas que nos conectamos pela cultura, ou pela educação, ou pela resistência de estar ocupando espaços, né? Então, eu adoro o espaço do Cristóvão, eu acho que é um dos espaços realmente do Brasil que devemos seguir dessa descentralização, porque daí a gente pode começar a falar dessa pluralidade, né? Porque enquanto temos uma cultura elitista, né, que olha só um núcleo, que tem suas características parecidas, né? Então, seja financeira, seja da coloração da pele e tudo mais, nós não enxergamos ou invisibilizamos a pluralidade. O país nosso, esse pindorama, vou usar a palavra Brasil, vou trocar para o pindorama, como os povos originários utilizam, o nosso pindorama, ele é tão múltiplo, né? Ele sempre foi, e hoje ele se enriquece cada vez mais, até contemporaneamente com a imigração tão forte vindo para o nosso país, mas a nossa problemática maior é a diferença, né? Nós temos problemas de compreender a diferença. E esse ato de não compreender a diferença, que veio desde o Brasil colônia, é que faz ainda nós matarmos, é o que faz a gente visibilizarmos, é o que faz ainda a gente acreditar que sim, há uma cultura boa e uma cultura ruim, né? Então, eu iniciei aí pensar essa cultura brasileira, essa cultura pindorama, com essas diferenciações, né? E não adianta ser multicultural e a gente não querer enxergar que ela é multicultural. Tem uma teórica chamada Vera Kandal que ela fala que nosso problema é a multiculturalidade. E eu estou lançando um livro, agora no segundo semestre, que eu provoco pensar que a nossa diferença não é mais a multiculturalidade, porque isso é fato, a gente enxerga a multiculturalidade. Mesmo que a gente mata, né, que a gente oprime, que a gente provavelmente vai tocar nesses assuntos, porque não tem como falar em diversidade cultural a não ser passar também por essa forma de opressão, mas o nosso problema é essa interação, né, que vai trazendo traços que a gente se identifica ou não. Então, sim, o Brasil, logicamente, é plural, é multicultural, mas a pergunta que a gente vai se provocar é o que nós estamos fazendo com essa multiculturalidade? Aonde estão essa multiculturalidade e por que nós ainda oprimimos a multiculturalidade brasileira? Acho que Gessé é bem por aí, então ainda, né, por mais que a gente esteja em 2020, a gente vê como ainda é forte determinados, né, existem alguns grupos que defendem, né, uma cultura homogênea, a gente está numa sociedade globalizada, mas recursos, por exemplo, financeiros, muitas vezes vão para determinados grupos, determinadas entidades,
e outros não recebem, então às vezes a gente vai valorizar a cultura no negro só quando é o carnaval, o resto do ano esquece, o carnaval pensando um carnaval para o branco, pensando, né, no financeiro, então assim, é uma questão muito complexa, né? Mas é muito importante a gente falar que a gente hoje fala disso pela resistência justamente dos negros, dos índios, né? O que sobreviveu, o que a gente fala muito deles hoje é justamente a cultura resistiu, foram milhões de pessoas, né? Milhões de negros que vieram para o Brasil, massacrados, morreram, foram separados, né? As famílias foram separadas, mas está aí vivo hoje, não dá para a gente negar que o Brasil é um país negro. Tem muita gente aí, só que é pouquíssimo valorizado, a gente vê poucas iniciativas ainda surgindo, né, ou tendo recursos para isso, né, e falar dos povos originários, então, a gente também vê o quanto que ainda há o preconceito, né, o preconceito a uma cultura indígena, a uma cultura do negro, quantas palavras, né, é um vagabundo, não faz nada, não. Então, quanto que isso ainda está presente nessa nossa sociedade. E como que a gente pensar que precisou de uma lei para a gente colocar aqui a ter obrigatoriedade de estudar, né, os povos negros, né, no Brasil, né, ter uma lei que obrigue isso. Vamos estudar a questão dos negros no Brasil, né? O quanto que isso é importante, mas por que precisou fazer isso? Porque não se estava dando a devida importância, né? Eu posso falar hoje que eu, além de trabalhar com a cultura, eu também sou conselheiro tutelar, teve que ter um estatuto para proteger a criança e adolescente. Então, onde que nós estamos vivendo, né? E daí ainda se fala muito, que não tem preconceito, que a gente não tá escancarado cada vez mais, né? A gente vem percebendo isso no Brasil afora, mas o que resiste é a cultura, né? É a arte, é o corpo, é bem isso. Eu acho que esse empoderamento que está vindo muito dessas pessoas que não estão aceitando, né? Acho que isso é bem importante, né? Eu posso falar que eu sou um homem branco, eu nunca sofri um preconceito racial na minha vida. A polícia nunca me parou na vida para fazer uma blitz em mim, alguma coisa assim, né? Mas eu tenho vários amigos, né, negros que já foram parados, né, e a gente não entende o motivo. Então, assim, já começa com esse preconceito estrutural, né, que tá forte, tá aí, a gente vê todos os dias na TV e nos jornais. E nós temos, eu vou só concluir ainda a fala do Cristóvão para a gente botar mais fogo nessa discussão, que é pensar em duas palavras muito importantes, né? Como o Cristóvão já citou, uma da homogeneidade, tentar transformar nosso Pindorama no único Brasil, e que isso nunca deu certo e nunca vai dar certo. Olha o tamanho que nós somos, e que bom também que não vai dar certo, porque a gente consegue ampliar ainda essa pluralidade e multiculturalidade. Então, a homogeneização, e segundo, a higienização. Porque mesmo que temos, né, uma grande quantidade de porcentagem, hoje, com 54% a 56% de pessoas pretas, negras e pardas, né, que eu não gosto muito do pardo, né, nós esquecemos, nós somos mamelucos, caboclos, né, e não pardo é papel, né? Craft. Mas essa higienização que é provocada. E sabemos essa quantidade de uma população que está nessa colocação da coloração da pele ou dos traços fenotípicos, é de nós pensarmos que essa homogeneização e essa higienização, ele é um projeto, né? Ele é um projeto que tem data, ele foi criado, ele foi elaborado para que nós pudéssemos ser higienizados, né? Criar uma limpeza, criar uma relação de uma cultura ariana, né? Que é hoje, 2020, a gente volta de novo com essa situação. Quando você tira os direitos, né, culturais, nós aqui da cultura, das políticas públicas e afirmativa à cultura, ou quando tem esse direito de cultura, ela é restrita para uma única vertente, que é um olhar da higienização cultural. Joinville, então, Adelir, já vamos avançando. Em Joinville, se a gente for ver, né, a nossa questão da territorialização aqui, né? Onde é que estão os negros em Joinville, né? Foi tudo colocado, vai mais longe, né? Vai para as regiões onde não tinha nada de política pública, né? As políticas públicas estão muito restritas, durante muito tempo, né? Toda a nossa população LGBT aqui da cidade também quiserem inviabilizar, né? Vamos deixar invisível, você não aparece, não. E a gente vê quando se faz um evento, né, como o Carnaval, aqui na cidade de Joinville, como que enche, né?
De repente a gente vê, meu, mas essas pessoas são da cidade de Joinville? Claro que são, porque as pessoas que estão nas regiões centrais, elas não querem que essas pessoas apareçam, né? E quando faz um evento onde a população pode ocupar a rua, isso acaba mudando, e acaba mudando o olhar das pessoas. Essas pessoas existem, são seres humanos, como qualquer outra pessoa, tem todos os direitos, como qualquer outro cidadão, né? Mas durante muito tempo ele foi jogado para escanteio. Tu fica lá escondidinho, tu fica lá quietinho, né? Nós não vamos estudar na escola sobre os negros, então assim tu fica lá escondidinho sobre os índios, não, né? Nós vamos estudar porque quem escreveu também os livros de história, né? Quem escreveu, né? Então assim são os questionamentos que a gente tem que colocar, né? Onde é que estão essas pessoas? E que bom que a gente está discutindo isso, e a história também está mudando isso, e o que a gente tem que acabar, de fato, realmente é com esse preconceito que existe. Legal. Eu acho que é muito importante, até para quem está assistindo, né, sempre o local de fala, né? Que é muito fácil, aí eu vou comungar com a fala do Cristóvão, que é muito fácil dizer, o negro, por que não me prende, só prende negro e tal. Pô, a gente não sofre, por mais que nós somos solidários a uma causa que tente minimizar esses impactos de todas as ofensas a todas as raças, né? Mas nós não vivemos na pele. Eu e o Cristóvão somos branquinhos, não adianta, é muito tranquilo nós caminharmos nas ruas à noite, né? Sim. E aí, assim, quando nós também discutimos essa higienização, porque num outro debate que eu também ajudei a mediar aqui, que essa semana a gente está discutindo sobre a diversidade religiosa, um sheik árabe colocava para nós, e isso é histórico e verdadeiro, que não traziam as mesmas populações no mesmo navio negreiro. Lá eram separadas famílias, se colocavam as pessoas com dialetos diferentes, justamente para não criar raízes e não ter aflorado essa sua cultura, né? Então, assim, já começou lá atrás, né? Com todo esse problema. E muito bem também a fala do Cristóvão, e aí, assim, a realidade de Joinville não deve ser diferente da maioria das cidades, onde eu tenho uma elite que pensa simplesmente no branquinho de olho azul. Desculpe o estereótipo, mas é bem isso, né? E aí, quando a gente diz assim, aí vamos trazer o exemplo de Joinville. Joinville não gosta de carnaval. Joinville não gosta de carnaval. Quem não gosta de carnaval é aquele que tem dinheiro para ir para o Rio de Janeiro, é aquele que tem dinheiro para ir para as outras cidades. Agora, quando você faz uma manifestação cultural, seja ela qual for, carnaval, algum tipo de movimento artístico e tal, que essas pessoas possam vir da periferia, você vê um outro cenário completamente diferente. E é nisso que eu gostaria de emendar já e provocar vocês, aonde que está o Estado que diz que garante cultura, que está lá na Constituição, que ele precisa garantir educação, cultura e arte, e nós temos ainda essa criação de políticas públicas, talvez, não vou dizer do lado contrário daquilo que a gente acredita, mas priorizando somente um tipo de cultura ou um tipo de movimentação, de movimento artístico. Nós temos eu acho que vamos já iniciar a partir do navio negreiro, que dentro desses povos africanos, né, que vieram sempre reforçado, amarrado, né, de formas desumanizadas, né, ou impróprias, legitimado por uma religiosidade imposta tal qual e pelo núcleo de pessoas que se consideravam sempre superiores e que resistem até hoje, né, nesse pós-colonial brasileiro, que aí vai surgir essa multiculturalidade das culturas afro-brasileiras, né? E as culturas dos povos africanos, dos povos de origem de todo mundo, ele vai cultuar nessa perspectiva corporal a rua, né? Porque a rua é lugar de encontro, a rua é lugar de passagem, a rua é lugar onde você vê todos os tipos de pessoas, né? Então, qualquer lugar que nós formos do Brasil ou não do Brasil, na rua que a gente vai ter o contato, a gente vai criar o afeto e o desafeto na rua. Então, a maior problemática desse resquício colonial, é o empoderamento da rua, né? Porque nós não empoderamos a rua, né? Então, por exemplo, assim, aqui em Joinville, na cidade de Joinville e outros lugares tão qual, não tem as ações que afirmam a rua como espaço cultural, por exemplo. Né? Quando você vê, por exemplo, o desmonte do carnaval na cidade de Joinville, pela elite, né? Porque há uma elitização que desmonta o carnaval joinvilense, porque, como você bem diz, é uma elitização que tem condições de abarcar
outros espaços carnavalescos, né? Como Rio de Janeiro, São Paulo e afins. E você deixa a população que necessita de uma atividade cultural carente de acessibilidade a essa cultura, né? Até porque a legitimação maior é assim, ó, peraí, mas passa na televisão. Então não precisa ter em Joinville se já passa na televisão. Mas precisamos compreender que eu que sou de carnaval, cada carnaval em cada cidade, cada região, funciona de uma forma diferente, porque é aí que está atrelada a diversidade. Nós podemos ter essa diversidade cultural, chamada carnaval, mas a composição dela, em qualquer lugar do Brasil, ela é diferente, porque somos pessoas diferentes, temos pensamentos diferentes, temáticas diferentes. Então, às vezes, a temática emergente aqui, por exemplo, da cidade de Joinville, é diferente de Florianópolis, que é o mesmo estado, que é diferente daí no Rio, que é diferente em outros lugares do nosso país, né? Então, acho que esse lugar de espaço da rua, ele é muito importante de se pensar e ser discutido nas artes, né? Porque a rua, ele tem esse poder. Por isso que a criança na escola, adolescente na escola, gosta muito de sair de fora da sala de aula, porque onde que é a rua da escola? É o corredor, é o banheiro, porque é onde gera esse encontro e desencontros dos afetos, dos desafetos, que vem provocar essa ação cultural da cultura popular, né? Então, acho que a principal invisibilidade desse segmento é pensarmos que não, eles não podem se encontrar. Tem que continuar no navio negreiro, ocupando espaços onde são diferentes e não compreende essa diferença. Gessé, vou dar um exemplo do Abismo, né, do Abismo Teatro de Grupo. A gente diz que a gente é um grupo de teatro que faz teatro até no teatro. Significa o quê? Que a gente não... Porque também essa ideia de construção de um prédio para tu poder se apresentar, para tu poder ir num teatro, ficar num lugar quietinho, no escuro, vendo o espetáculo acontecer frontalmente, isso também é uma ideia que também tem que ser quebrada, né? A gente tem que ocupar as ruas. E essa também é a ideia de um teatro fechadinho, escuro, também é uma ideia elitizada, né? Então eu vou para o teatro, eu vou ficar quieto, eu vou me comportar, ninguém vai ver a minha emoção, posso chorar, tudo mais, eu me levanto, aplaudo e vou embora. Aí eu vejo uma cena, né? Uma cena muito forte em cena lá, mas só está no teatro. Só está lá, eu vou no teatro, depois que eu fecho a porta do teatro, acabou, fui embora. E o teatro contemporâneo, a dança contemporânea, né, as artes, a arte contemporânea, de uma certa forma, vem quebrando isso, né? Muita gente vem ocupando a rua. O carnaval é o exemplo concreto disso, mas a gente percebe que a gente tem que ocupar a rua, esses espaços, né? Então, o Abismo, a gente faz teatro em todos os lugares possíveis, né? Comunidade terapêutica para moradores de rua, em abrigos, espaços alternativos, embaixo de árvore, aniversário, a gente já fez teatro em tudo quanto é lugar, para quebrar um pouco essa ideia também de que a gente precisa, né? Não, eu não vou fazer teatro, não vou fazer nada porque eu não tenho espaço, porque eu não tenho. E a periferia é muito forte nisso, né? A gente faz, né? Em tudo que tem, a gente é muito criativo e vai provocando. E o teatro provocativo, né? Esse teatro que a gente faz, essa dança que a gente faz aí, também está aí, né? Então a gente também vem com essa ideia provocativa para causar uma reflexão. Às vezes o desconforto, eu gosto muito disso, num espetáculo, né, que tu vai ver um espetáculo que te provoque, que te mexa, que te faça olhar para o lado, que eu fique olhando para o lado, não só para frente, que eu olhe para trás, que eu me mexa, que o ator consiga me ver, olho no olho. Isso acaba incomodando as pessoas, né, que querem ficar naquele cantinho, né? Então, acho que é bem importante a gente pensar nisso, nesses espaços que, por causa da higienização, né, vamos higienizar tudo, então nós vamos definir os locais, né? Não, teatro, tu só faz dentro do teatro. Não, só pode fazer no auditório. Não pode fazer nada da rua porque vai incomodar. Porque, então, assim, tem tudo a ver com essa política de higienização, organização, que acaba tirando o movimento espontâneo, né, das pessoas, né? Legal. E, assim, existe uma fala no senso comum que a cultura é resistência, né? Que os movimentos artísticos são resistências. Vocês consideram esta frase correta ou vai depender do local de fala desse tipo de resistência? Porque a gente ouve muito isso, né? Eu faço cultura porque é resistência. Esse meu movimento artístico é resistência. Agora, todos os movimentos são resistências de fato? Elas têm essa incorporação de resistência ou talvez seja somente um caminho para a resistência? Ou de que forma que vocês enxergam isto? Adelir, eu venho de um caminho da pós-crítica, né?
Então, eu sempre legitimo todas as lutas, eu acho que todas as lutas, elas são legítimas, desde que elas não ocorram um processo de apagamento étnico-cultural, uma higienização ou homogeneização, e aqui nesse momento falando sobre cultura, né? Então, se ela não provém do apagamento, todas as lutas são legítimas, né? Se a gente compreende, né? Daí eu acho que vem esse lado mais após-crítica, a diferença entre cultura e arte, a arte, ela se torna resistência para sobreviver à cultura. Então, a cultura, ele é um conjunto, né? Então, cultura, ele está atrelado ao conjunto de ações que a arte está dentro dessas manifestações culturais. Então, por exemplo, temos culturas afro-brasileiras. O que tem dentro? As espiritualidades e religiosidade de matriz africana, que são 18, né? A gente conhece muito candomblé e umbanda, mas são diferentes. Nós temos as manifestações corporais, então lá, maracatu, afoxé, a capoeira. Nós temos a questão alimentícia, feijoada, né? Então, assim, nós temos ações culturais que se tornam resistência quando ela ocupa outros espaços para permitir que essa cultura adentre, né? Então, não sei se a cultura ela é resistência, né? Ela é sobrevivência, né? A cultura sobrevive. Quem resiste são as artes, tá? Mas é lógico que se a gente pensa no senso desse coletivo, a cultura, por exemplo, vamos falar da cultura afro-brasileira, ela se torna globalmente resistência à cultura em si, da cultura afro-brasileira, porque nós temos o apagamento, invisibilidade, subalternidade, tudo que não a gente não quer, a gente tem, né? Para as religiosidades, então a gente queima ainda os terreiros e casas de espiritualidade matriz afro, as mulheres pretas e negras ainda se sentem menosprezadas pelo processo capilar, então há um processo de prancheamento do capilar. A minha pesquisa vem olhando o corpo negro, negra, dentro do balé, né? Por exemplo, olha só, o balé é um lugar de poder, né? Porque ele foi colocado nesse lugar de poder, que é a técnica mais, né, dizem, né? A técnica mais difícil, que é a dança, que algumas pessoas ainda usam a palavra que é o balé clássico, que é a origem da dança, ela só esquece de toda a cultura popular que veio antes do balé clássico, né? Então, por quê? Porque o balé clássico ele tem esse sinal de poder, por causa do rei, da rainha, da branquitude, da europeização. Tanto é que ela se proliferou muito rápido por essas condições de poder. Então, a arte, ela é sinônimo de poder, lógico, quando ela tem um lugar de fala e uma representatividade muito forte dentro dessa comunidade, né? Porque uma arte que não vive dentro de um consenso comunitário, ela não é de resistência, ela pode ser de visibilidade, ela pode ser tão qual de apagamento social, né? E lógico, eu volto sempre a reforçar, né? Que todas as lutas, elas são legítimas, né? Então, acho que todas as lutas, elas têm que ser compreendidas. Senão, a gente acaba fazendo uma coisa que eu não gosto muito, que as pessoas fazem, que é voltar lá para o período colonial, como você coloca todos os pretos e pretas dentro de um saco, como se coloca todos os indígenas dentro de um saco e fala que eles são tudo iguais. E quando você abre, há uma diferença linguística, de corpo, de coloração de pele, né? Então, eu venho desse olhar, né? Eu não consigo afirmar numa frase se toda cultura ela é resistência, porque eu preciso compreender a lógica que ela vai existir e resistir. E, principalmente, acho que eu termino com a fala assim, e para que resistir? Né? Porque algumas culturas, elas tentam resistir para continuar pagando essas outras culturas declaradas minoritárias, né? E que se a gente vê tanto em porcentagem quantitativa ou qualitativa, elas não são tão minoritárias assim. Acho que é importante essa tua fala também para a gente pensar um pouco na relação arte e entretenimento, né? Então, assim, quando a gente fala muitas vezes assim, eu fui ver uma peça de teatro, que às vezes é um entretenimento, eu fui ver alguma coisa que tem a ver com isso, né? Mais com essa questão do entretenimento do que com arte, né? Então, assim, pode dizer arte comercial, né? Eu posso falar um pouco disso também, de experiência própria. Durante toda a minha vida que eu faço teatro, durante muito tempo eu percebia que todos os espetáculos que eu acabava fazendo, a gente nunca conseguia entrar em nada, nenhum festival de teatro, porque eram também festivais comerciais, muitas vezes. E o que a gente faz é um teatro comunitário, que tem uma outra estética. O nosso negócio é uma outra coisa, é um outro olhar. O processo, às vezes, é muito mais importante do que o resultado. O resultado vai estar lá, mas tudo que aconteceu nesse processo vai estar
mostrado nesse resultado, mas a conversa que acontece depois vai ser tão importante quanto o espetáculo, né? Para a gente pensar muito nisso. E também da gente pensar como que a arte e a cultura, muitas vezes, elas são massas de manobra de governos, né? Então, vamos pensar no Hitler, por exemplo, né? O que ele usava muito como propaganda? A cultura estava ali diretamente envolvida. O que ele queria mostrar era aquele tipo, daquela forma, falando da raça ariana e tudo mais. E qual que era o conceito de arte para Hitler? Era lá os gregos, né? Bonito, o belo, né? Isso para ele é arte. E isso ainda hoje nas nossas escolas a gente vê essa reprodução. Ah, vamos aprender artes visuais. O que tu vai aprender? Ah, para ser tem que saber desenhar. Eu sou péssimo desenhista. Só sei desenhar Zé Palito, né? Mas ao mesmo tempo, a reflexão que tu consegue fazer, mesmo com os meus Zé Palitos, são tão importantes quanto uma pessoa que sabe desenhar bem. E só porque eu não sei desenhar, não significa que eu não possa entender de arte, né? Então isso é uma coisa que é grave ainda. A avaliação é feita pelo bonito, pelo que eu entendo, né? Ah, eu vi, não entendi, não faz mal, não é arte. Ah, isso aí é uma bagunça. Ah, isso aí... E esquece do que pode estar provocando. Então, assim, é preciso que a gente faça uma mudança mesmo nesse conceito de arte, porque, assim, a arte, eu digo, ela está em tudo, né? A gente, às vezes, não percebe, mas ela está, e a gente não consegue viver sem arte. E as pessoas costumam dizer, ah, não precisa apoiar os artistas, né? Estamos em pandemia, o artista não paga conta, o artista vive de ar, né? O artista não vai no banheiro, o artista não come, né? Tá aí, gente. Hoje em dia, o que as pessoas estão vendo muito aí? Estão ouvindo música, estão vendo Netflix, estão vendo outros seriados, não está conseguindo ver o ao vivo, que para nós, né, Gessé, é uma perca enorme, a gente não está podendo apresentar ao vivo, mas a arte faz parte da vida da gente desde que o ser humano é ser humano, né? Desde as cavernas lá, né, que se pintavam lá nas cavernas com qual objetivo, né? Então, assim, está presente, só que ela vem sendo esquecida, né? Ou assim, é só valorizada muitas vezes pelos nossos governantes com um objetivo, né? Para perpetuar, talvez, um tipo de arte, né? E eu acho que a gente precisa pensar justamente nisso. E da diversidade, né? Quando a gente fala no negro, a gente está falando nos negros, nos pretos, nas pretas, são muitos, né? E não também colocar, não, é tudo igual, os índios são todos iguais, né? Como dizem, o índio tem que viver lá na aldeia. Calma, não é aí, não é por aí, né? A gente vive numa sociedade globalizada, né? Essa sociedade globalizada, né? A gente come McDonald's, mas lá no bairro onde eu moro, tem lá um lanche que é diferente. Esse lanche que é o diferente, que eu falo que é o local, né? A gente vive numa cidade globalizada, mas lá no bairro onde eu moro, tem uma mulher que faz uma comidinha lá que é diferente de todas as outras. Isso é o diferente nesse mundo que a gente vive. Isso é cultura, né? Então, que às vezes a gente não valoriza isso também, né? Porque se ficar tudo pasteurizado, qualquer lugar tu vai comer do mesmo jeito, vai vestir da mesma coisa. E não, que bom que a gente tem vencido isso, né? Que a gente tem conseguido resistir com essas questões, né? E é bacana, então, falar no espaço como associação na namorada, é um pouco disso. A gente está lá, está no meio, está na periferia, mas a gente acaba mostrando que, muitas vezes, nós somos centro lá. No bairro a gente é centro, porque não está acontecendo nada no centro, mas lá no bairro está acontecendo, né? Eu gosto de usar muito essa palavra que a gente está suleando um pouco, essa Paulo Freire fala, né? Não é centralizando ou não tem o norte, eu tenho o sul, né? Então a gente está mostrando um pouco isso, que é a resistência, né? Que está lá sobrevivendo aos trancos e barrancos, é claro, né? Mas estamos lá. Eu acho que seguimos. Eu acho que não, só compreender assim a fala do Cristóvão, que eu já tive a oportunidade de apresentar um espetáculo lá. Eu acho, e é bem essa relação mesmo, né, da descentralização. E quando você tem essa ideia da descentralização, você muda o conceito também dessa questão da estética, né? A estética que nós gostamos ou aprendemos a gostar. A gente não detesta nenhuma estética, a gente aprende a não gostar dessas estéticas. Porque eu volto a reforçar, como no início do nosso encontro, porque nós não conseguimos compreender as diferenças que estão também nessas estéticas, né? Quando você traz Hitler, por exemplo, não só todos antes, quantos outros com a mesma mentalidade e pacificidade
de Hitler pensam nessa linha que a gente chama de kantiniana, né? Que é essa arte estética pura, elitista, branca, europeia, que vai trazer, que não pode trazer nenhuma outra deformidade estética corporal que eu não compreenda, né? Então tem que ficar muito um olhar muito jesuíta ainda nessa estética artística, né? Que eu possa compreender. Então tudo aquilo que eu tenho que pensar, eu tiro fora. E eu acho que a resistência está nesses fatos de pensar, né? Acho que a gente começa a falar em resistência quando nossos espetáculos, nossas obras de artes, as nossas falas e o meu corpo começa a projetar para o outro pensar, né? O outro pensa em mim, o outro pensa sobre a minha provocação. Aí a gente começa a discutir resistência. Enquanto eu não preciso pensar, eu não resisto, porque eu já estou sobrevivendo nesse espaço de não pensar. Eu pensei, eu lembrei muito, Jessé, pelo teu exemplo que tu deu do balé, né? Aí da Rússia, né? Quando a gente muitas vezes pensa na Rússia, a gente pensa no quê? Né? No balé. Então, também esse nosso preconceito, na Rússia parece que todo mundo dança. Ou às vezes, quando as pessoas pensam de Joinville, né? Joinville é a cidade da dança, a gente acha que aqui tu tá na rua, tá todo mundo dançando. E não é uma realidade. Eu estou falando porque é engraçado. Uma vez a gente fez uma apresentação de teatro e a pessoa foi lá no nosso espaço da associação, ela achou que ela ia chegar aqui na cidade, que em todas as praças teria gente dançando. Todos os dias teria alguém dançando, tal, tal. Agora, quantas companhias de dança tem em Joinville? Sobrevivem. Entendeu? Então, é uma realidade. Às vezes, é uma imagem que se coloca, né, de uma cidade, mas ela não corresponde na sua totalidade, né? E isso acaba excluindo outras manifestações, né? Então, assim, isso é importante a gente questionar. Eu sou uma pessoa que questionei muito isso, né? A gente tem o projeto do Bolshoi, que é um projeto lindíssimo aqui na cidade, mas e os outros projetos também, né? E as outras pessoas que querem dançar? E as pessoas que não se encaixam nesse biotipo, né, para fazer esse tipo de dança? Onde que elas vão poder se encaixar? Então, assim, a gente tem que questionar, né, para que a gente possa também melhorar essa situação, né? Que todos têm oportunidades. E vamos pensar aí, só para finalizar, então, assim, duas questões, né, pensar em Joinville, capital nacional da dança, né? Primeiro que se nós estivermos na praça, a polícia para e obriga a gente a ir embora, porque eles não reconhecem a praça como encontro para dançar e produzir arte. Porque a arte ainda é vista como esse olhar do vandalismo, a arte da rua. A arte do teatro, ok, mas a arte na rua não pode, né? Então, meninos e meninas de periferia que dançam culturas urbanas do hip hop, por exemplo, o breakdance e todas as outras relações, ele não pode ocupar a praça, porque a roupa, a estética, a linguajar corporal, a linguajar falante dele é considerado crime ainda, né? Então, isso é muito importante de nós pensarmos. E segundo, como você bem coloca, eu acho que no Brasil nós temos muito disso, aonde estão os outros corpos também que são dançantes, né? O que nós estamos fazendo com essa diversidade cultural dos corpos que a gente tenta homogeneizar no padrão técnico, né? Eu acho que daí fica outra provocação de pensar. Legal. Muito bem. E eu acho que é muito bacana as nossas reflexões, e aí tanto nós três, quanto os que nos ouvem também circundam muito pela educação, né? E com certeza todos os exemplos que nós estamos trazendo aqui, mesmo que seja local, tem em cada cidade deve estar alguém perguntando, pô, mas aqui também funciona dessa forma. Eu nunca tinha percebido que aqui a minha cidade, ela teoricamente dizem que é de tal cultura, mas tem outros movimentos que circundam, né? E a minha pergunta para vocês vem em que sentido? Como que a educação, e vamos falar aí da educação formal, o ensino básico, médio, e também a própria faculdade, o ambiente onde nós estamos, né, ele pode contribuir para que nós tenhamos esses outros olhares e que a gente consiga disseminar todos esse cabedal conceitual que nós estamos discutindo aqui, que nós consigamos, de fato, ter um olhar para a sociedade muito ampla. E aí eu quero provocar vocês para essa reflexão. Qual que é o papel da educação neste movimento? Teu microfone está desligado, Gessé? Desculpa. Olha só, atrás do Cristóvão aí tem um grande cérebro, né?
Eu acho que aí é a Opa, educação. é bonito. Porque eu acho que essas conexões que estão na imagem atrás deles são mais ou menos a educação, que faz ponte. Enquanto a educação não discute essas diferenças culturais, étnicas, raciais, étnicas de espiritualidade ou religiosas, nós bloqueamos a compreensão do outro, dessa diferença que gera multiculturalidade, né? Enquanto nossos docentes, nossos professores, mediadores, educadores sociais, socioeducadores não conseguem dialogar ou promover essa sensibilidade para as diferenças, volto a retornar, né? A diferença interligada hoje aqui em toda essa manifestação cultural de coloração da pele, de linguísticas, de ritos corporais, da própria vestimenta, né? Que nós temos definições que roupa você deve entrar, em qual lugar você deve estar, em qual roupa você deve estar nesses espaços, nós não vamos ter avanço nenhum, né? Mas isso, Adelira, vem de políticas públicas da educação. Enquanto nós não reforçarmos que as políticas públicas de educação, ele deve abranger essa diversidade, que ela perpassa nessas relações étnicas culturais, elas perpassam nas relações da diversidade de gênero, né, e LGBTQI+, nós não teremos nenhum resultado a não ser agressão e perpetuar esse racismo e esse preconceito. Se nós, brasileiros do Pindorama, choramos por um corpo preto que foi asfixiado no asfalto estadunidense, e nós não choramos por 13 crianças mortas em um dia por um grupo de pessoas que estavam ligadas ao poder da segurança pública, eu pergunto que a educação da gente não funcionou ainda. Porque a gente chora pelo estadunidense, que eu sempre utilizo nesse momento que eles são os novos colonizadores da gente. A gente só não lembra disso, porque a gente faz tudo que é estadunidense, a nossa linguajar está ficando inglesa, né? Então, ninguém fala mais tudo bem, a gente fala ok, né? Então, esses pequenos vocábulos também são uma forma de colonização, né? Então, primeiro que nós temos, além de ter a lei que obriga, né, o Cristóvão trouxe no início, que é 11.639, da obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, e 11.450 das culturas dos povos originários indígenas nas escolas, por que isso não está inserido? Ou de que forma nós queremos inserir isso, né? Eu ouço muito dos professores que eu trabalho com formação, que eles não estão preparados, e o meu questionamento então tá bom, me dá uma data quando é que você vai ficar preparado. Então, esse resquício do racismo estrutural que não vai me deixar nunca preparado, porque eu não quero estar preparado, porque o sistema me colocou que eu não devo tocar nesses assuntos, né? E nesses assuntos, ou nessa amplitude da diversidade. Mas, lógico que, para mim, sem dúvida nenhuma, a escola é o único, hoje, para mim, a escola, que é a escola, vamos entender também, escola formal, não formal, regular, informal, de rua, de cultura popular, associações, ONGs, rua, são únicos lugares que teremos uma maneira ou uma possibilidade de criar rupturas. E essas rupturas é o que vão gerenciar essas diferenciações, que vai agregar esse olhar da diferença, da diversidade cultural, da multiculturalidade, da interculturalidade e todas as outras culturalidades que vão surgir, com certeza, nesse novo normal que nós vamos sair depois, pós essa pandemia, né? Então, para mim, a educação, ela é a que não só transforma, né, mas que cria rupturas. E essas rupturas e rachaduras, sei lá o que mais podemos dar nome, é que vai nos provocar a pensar nesses outros olhares, para essas outras linguagens estéticas, enfim. Então, eu, quando dava aula de teatro numa faculdade, eu fiz um questionamento para os alunos e para as alunas, questionando assim, me indiquem qual é o seu time de futebol, quais são as regras do futebol, né? E daí todo mundo colocou rapidamente, tem um time, alguns até não tinham um time, mas a maioria sabia como é que funciona o futebol, quais são as regras, né? Que tem um juiz, que tem os jogadores para cada lado, tem um tempo, que tem as faltas, e até tinha um time, mesmo que não gostasse, sabia a maioria do nome dos times, né? Aí eu questionei, então agora eu quero que vocês me informem o nome dos grupos artísticos que vocês mais gostam no Brasil, né? Um grupo de teatro, um grupo de dança. Aí eles começaram assim a meio que 1, 2, 3, né? Isso é uma faculdade ainda de artes cênicas.
Porque também não... Por quê? Porque existe uma palavra que eu gosto de usar muito, que é a palavra pressuposto. No Brasil, a gente tem um pressuposto de futebol. Por mais que a gente não goste de futebol, que a gente não vê futebol, mas quando você nasce, dificilmente uma criança não ganha uma camisa de futebol, né? Dificilmente ela não sabe como funciona o futebol, porque ela está na TV, tem canais só de esportes para isso, né? E são super bem vistos e pagos, e, né? Então, dificilmente uma criança, às vezes, não tem o desejo de ser um jogador de futebol, né? Na escola, eles jogam futebol. Desde pequenininho, ela tem uma bola, tem uma quadra, tem para jogar futebol. E a arte, né? Como que as crianças veem arte? A arte está na escola? Eles veem apresentações artísticas? Eles tocam música, por exemplo? Podiam ter uma aula de música, né? O que acontece? Não está no nosso pressuposto isso. Isso poderia ser mudado. Poderia ser mudado. A gente poderia ter muito mais artistas se isso fosse trabalhado já desde a educação infantil, né? E a gente pensa que cada escola tivesse um grupo de teatro, um grupo de dança, um grupo de música, né? E que visse, eu acho que a palavra que hoje que eu percebo muito é que a gente está perdendo as apresentações ao vivo, né? Agora com a pandemia, então mais ainda. A gente está vendo muito pelo online, mas tu perde o fervor do que é ver uma apresentação de dança ao vivo, do que é tu ver o bailarino, né, o dançarino ali suando, do que tu ver um espetáculo de teatro, a pessoa aí ao vivo suando, tu sentir o cheiro dela, né, do que tu tocar, e a gente tem perdido isso. Mas isso não está no pressuposto da educação à arte, né? O futebol também não está no pressuposto da educação, mas está no pressuposto desde que a gente nasce. Né? Eu tenho 2 filhos, mas meus 2 filhos sabem como é que funciona o futebol, né? Por mais que eu nunca tenha falado para eles de futebol, mas na televisão passa, o padrinho dele fala, a madrinha fala, o outro fala, né? Tem camisa, né? E por que a gente não faz essa revolução na arte? Vai para a escola, tem que ter um teatro, tem que ter apresentação todo mês, a gente precisa ver, para a gente ver que a gente pode fazer também, né? Fruir e fazer, eu gosto de falar muito. Então, assim, a gente ter essa possibilidade, né? E a gente descobre muita coisa com as pessoas, quando a gente, né, faz uma apresentação e a pessoa ela quer fazer teatro, quando ela vai fazer teatro, vai dançar, ela se descobre que ela tem esse poder. Porque também há uma aura, né, nos artistas de que a gente é de outro mundo, né? Ah, não, é um artista, ah, ele é famoso. Isso também é uma balela, é uma mentira. A gente é de carne e osso, né? E todo mundo pode fazer arte, né? Todo mundo pode ser ator, pode ser atriz. Alguns vão ser profissionais, mas todo mundo precisa experimentar isso. E vai ver o quanto isso afeta a sua vida, quanto isso muda a sua vida. É impossível, Gessé e Adelir, uma pessoa que tem experiência com arte não ser tocada. É impossível a gente não descobrir coisas da vida da pessoa através da arte, porque o corpo fala, né, Gessé? Nosso corpo está aí, direto a gente vê, né? As pessoas, quando eu trabalhava como professor de teatro, a gente conseguia ver como a pessoa entrava na sala de aula, a postura dela, como ela se comportava, o jeito que ela falava, e o quanto isso foi modificando com o tempo, porque a gente é uma arte social. A gente precisa do outro, a gente não é sozinho, né? E precisa da plateia. Então, assim, eu acho que é importante falar da educação, que a educação tem que pensar nisso. O que eu posso proporcionar para o meu aluno? Porque, assim, hoje, o conhecimento, muito conhecimento, a gente está na internet, tem muito conteúdo, tem muita coisa, né, que a gente consegue ver, mas o ao vivo, eu acho que, assim, ó, se alguém um dia me escutar, talvez, faça uma lei do quanto isso é importante, né, que a gente tenha, né, em todas as escolas um teatro, um espaço para apresentações, que os grupos da cidade possam circular. Imagine, Gessé, estou levando teu espetáculo para as 85 escolas de Joinville, Nossa. Apresentando. Quanto que a gente pode, né, melhorar isso? Sim. E Cristóvão, assim, ó, a gente pode até ir além, na verdade, para a gente só iniciar a pensar na educação. Às vezes, lógico que nós temos uma dificuldade com a questão do aparamento físico, da construção desses espaços. Sim. Se nós tivéssemos política pública, pelo menos de ter um professor na escola de arte, Sim. já é um bom início, né? E depois legitimar que aquele pátio, que aquela sala de aula pode também se transformar no teatro, também seria uma segunda potência Sim. maior, porque ainda percebemos nas escolas regulares, principalmente, né, que essa
eu uso muito do formatar, de botar na forma e matar a sensibilidade, que é o que a arte traz, né? E eu acho que você é justo a sua fala quando quem trabalha ou quem uma vez entra pela arte se torna sensível ao outro e ao seu próprio corpo. Quando você é sensível com o teu corpo, você sabe como é dor. Então, você não pratica dor com o outro. Então, na escola, nós temos a nossa educação é tão conteudista e europeizada que nós não temos tempo de ser feliz na escola, né? Nós não temos tempos de potencializar essa felicidade, de estudar nós mesmos, né? De, como você mesmo disse, trazer esses espetáculos. E quando eu circulei com o Brasilidad, agora numa última temporada, eu fiz só escolas públicas. E nesse início, quando eu entrei em escola pública, eu fiquei com muito medo, porque é um espetáculo que fala sobre crenças e credos e espiritualidade de matriz africana, né? E que eu dialogo com essa, assim, por que nós estudamos os deuses gregos, romanos, e não estudamos os deuses africanos, né? E deusas africanas. Por quê? Porque nós temos que apagar esses deuses e a gente demoniza esses deuses, e os outros a gente coloca no pedestal. E agora essa reivindicação social que está no mundo todo, derrubando status de pessoas que promoveram a escravidão e legitimaram a escravidão como ideal, para mim é fascinante, né? E quando eu entrei nesses espaços escolares, eu tinha surpresa a cada escola. Eu tinha surpresa quando meninos e meninas de ensino médio falavam que quanto o espetáculo transformou eles, porque eles tinham medo, porque eles não entendiam, porque eles se conectaram com o espetáculo, porque eu falo sobre cabelo, e a outra tem o cabelo afro, e o outro também tem cabelo afro, que não é ser da negritude, não é só uma coloração da pele, mas hoje a gente sabe que está muito mais amplo, né? Com outras questões estéticas também. Então, eu acho que se a nossa educação já começar a pensar que a escola já é um grande teatro, talvez teremos um bom início aí, né? Com certeza. O bate-papo está extremamente bacana. Eu acho que nós poderíamos passar aqui mais alguns dias conversando sobre arte, sobre cultura, sobre a diversidade, né? Eu acho que esse espaço que a Faculdade Senso-PEG está abrindo, acho que é importante para iniciarmos construções de pontes, certo, Gessé? Para que a gente possa fazer melhores reflexões, né? Assim, para a gente finalizar, nós estamos mais do que o nosso tempo estourado, daquilo que a gente tinha programado, mas o papo está tão gostoso, a gente nem vê o tempo passar. Gostaria de dedicar a vocês um tempo agora, para vocês se despedir, fazer as suas falas finais, né, e encerrar esse espetáculo, né, cada um de vocês da sua forma, para que a gente possa dar os encaminhamentos finais aqui do nosso debate. Então, vou eu, então. Quero, inicialmente, agradecer, gratidão, né, a todos, a todas e a todos que estão conosco, ou vão ouvir essas nossas falas, essas nossas provocações, a instituição que, com toda a sua sensibilidade, a partir de toda a sua equipe, né, nos promove, mais uma vez, a oportunidade de dialogarmos, que a faculdade é um lugar de poder, é um lugar ainda embranquecida, é um lugar de pouca acessibilidade, e que já esse início de contato, eu finalizo que todo lugar é nosso lugar, né? A gente pode estar em todos os lugares onde nós queremos estar. Esse processo da insurgência, do empoderamento sociocultural, ele é feito também a partir da gente, né? E que se tornamos, né, eu, Cristóvão e Adelir aqui hoje, que possamos ser essas pontes também, que puxe o outro e fala, olha, sim, todos podemos, vamos lá, vamos tentar promover essa acessibilidade da diversidade cultural em todos os espaços que nós estivemos caminhando, passando ou transformando, né? E finalizo com uma frase de uma pesquisadora preta, Audre Lorde, que fala que o interessante não é só as pontes que traz a diferença entre nós. O que nós precisamos construir muito mais é a construção do não silêncio. Porque enquanto houver silêncio, há genocídios, há racismo, há preconceito. Quando se não há mais o silêncio, é porque a gente começou a aprender a ouvir, a pensar, porque a gente ouve, a gente pensa no nosso lugar de fala e projeta as nossas ações. Então, fica o meu agradecimento, a parceria linda de estar com Cristóvão, uma honra nesse encontro. Quero agradecer, olha o cenário lindo aqui atrás de mim, aqui na Senso-PEG, eu estou aqui na Senso-PEG Joinville. Fiquei muito arrepiado com a tua fala, Gessé, quando você foi apresentar nas escolas, porque
É isso que a gente faz muito, o Abismo é um grupo de teatro que a gente apresenta muito em escola, e cada vez a gente vem percebendo que isso não está acontecendo cada vez menos, né? Cada vez menos pessoas estão tendo acesso. E como que a gente descobre coisas quando a gente sai do nosso conforto também, né? Porque às vezes assim, a gente, eu vou apresentar num teatro, num espaço que tem toda uma estrutura, e quando tu vai num espaço que tu pensa, opa, será que eu vou conseguir chegar ali, como é que vai ser? E como que isso provoca e muda, né? Então, eu acho que assim, a arte é isso mesmo, né? Ela vai trazer essa reflexão, ela vai trazer muitas vezes o desconforto e vai trazer a reflexão. Então, eu fico muito feliz de estar podendo compartilhar um pouco dessa minha pequena experiência, né? Pequena experiência que eu tenho aí de teatro, que eu continuo aprendendo, a gente é um ser humano, né? Sempre em aprendizado, e de como isso acaba modificando a nossa vida. Eu digo que eu fui mordido uma vez por um mosquito, que é o mosquito da arte, não é o mosquito da dengue, não é o mosquito, é o mosquito da arte, e depois que ele me mordeu, eu não consigo mais me afastar dela, né? Por mais que muitas vezes já seja da vontade de a gente querer ser normal, né? Eu vou ter um emprego formal. Ninguém é normal, né? Todo mundo tem seus problemas, mas a gente tem um diferencial que a gente briga por essa arte, briga por cultura, briga por política pública, né? Porque tem que ter o dinheiro para a cultura também, está na nossa Constituição, mas que a gente possa, acima de tudo, que a gente possa cada vez mais encantar pessoas para isso, para a arte, né? Para a cultura, para a valorização e para o respeito, para o diferente, né? Percebo que tem crescido, né, no país muito, infelizmente, a questão do preconceito, né? Parece que um fascismo está querendo se instalar nesse país, e que a gente tem que cuidar disso, né? A gente precisa modificar isso. A gente teve um avanço muito grande, né, de políticas públicas, né, nas políticas afirmativas aí, mas que a gente precisa retomar isso. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso para que a gente possa seguir em frente, né? Que o nosso país, como todos os países, é um país muito diverso, né? E a gente tem muito que aprender. E quando a gente se coloca também no lugar do aprender, né? Mesmo que a gente está aqui, a gente é professor, fez mestrado, a gente continua aprendendo, né? Porque a gente aprende também com aquela cultura popular lá do bairro, com aquele senhorzinho que tem uma história para contar, com aquela senhora que faz aquele tipo de comida, com o cheiro, né? E a gente também, muitas vezes, esquece de valorizar, finalizando a minha fala, é a gente, o meu corpo, né? O eu, né? Quem é o protagonista da nossa história? Sou eu. Então, às vezes, a gente gosta de valorizar o ator ou a atriz da novela. Eles estão lá distante. Esquece que a minha história, às vezes, é tão mais importante ou mais bonita que aquilo que eu estou vendo, né? Então, se valorizar enquanto ser humano, claro, exigir respeito também por isso, né? Respeitar a sua história, para a gente ter um país melhor, né? Para que a gente tenha mais pessoas, né, voltadas com um olhar mais sensível para a cultura. Eu acho que se a gente tiver mais sensível para a cultura, a gente vai estar mais sensível para o que acontece à nossa volta, né? Para a gente não atacar ninguém, para que não morra ninguém, né? Infelizmente que a gente tem percebido isso, mas eu acredito na humanidade ainda. E principalmente, Gessé, nos jovens, tá? Nessa geração jovem, nas crianças que estão vindo aí, eu sinto que elas têm menos preconceito do que a gente, né, que já está adulto aí, né, então acredito muito nisso. Obrigado, Adelir, obrigado, Sensupeg. Gessé, é um prazer estar contigo aqui. Queria, em nome da Faculdade Sensupeg, agradecer Cristóvão e Gessé, as figuras fantásticas que abriram suas agendas para que nós possamos fazer esse debate. Creio que elucidaram muitas coisas para nós, ou no mínimo nos provocaram, porque a arte faz isso, né? Ela faz provocação. Só para fazer um registro aqui, eu conheci o Cristóvão há muito tempo, e nós dividimos já um teatro. Na nossa época de juventude, nós fizemos uma peça onde nós representávamos as várias faces da juventude naquela época. Eu acho que foi... a gente sempre se reconhece quando a gente fala um pouco dessa cultura de ser local de fala, né? Eu tenho a foto, Adelir. Eu tenho uma foto nossa. Esses dias ainda eu mostrei. O espetáculo se chamava Na Cama, como é que é? Na Cama com a PJ.
a gente participava da Pastoral da Juventude, e a gente fazia, então, teatro na igreja, foi onde eu comecei mesmo, só que nosso teatro era muito provocador, então a gente colocou as várias faces dessas pessoas nessa cama com a PJ para discutir, né, essa juventude, né? Então acho que foi bem importante, né? A minha formação política e social está muito envolvida com essa Pastoral da Juventude, junto com a Adelir aí. Obrigado pelo convite e pela lembrança também. Eu vou te mandar a foto. Com certeza. E também a gente quer agradecer, porque esses momentos aqui não são feitos somente de nós três, né? É toda uma equipe que ajuda a pensar, que ajuda a preparar, que está também trabalhando para que esse material seja disponibilizado para toda a sociedade. Então, gostaria aqui de agradecer em especial a Ana Carolina, a Aline e a Érica, que foram meio que de maneira junto conosco aqui para pensar um pouco esses momentos, e também o time inteiro de marketing, que está na formulação tanto das peças promocionais dos nossos eventos e também no acabamento disso aqui tudo, né? E convidamos vocês todos a curtirem o nosso canal lá da Sensupeg, onde estará disposto todo esse giro da diversidade, esses 4 eventos, né? Que são os debates sobre diversidade cultural, diversidade religiosa, diversidade de gênero e também a diversidade sexual. Muito obrigado a todos e a todas que estão nos assistindo e até uma próxima oportunidade. Obrigado.